Estamos de volta, família, Projeto de Deus, e hoje conversando sobre um assunto meio delicado, a indissolubilidade do matrimônio. E a gente já vai direto ouvir a pergunta do pessoal na rua. Vamos ver o que eles querem saber sobre esse assunto. Eu gostaria de saber por que o casal casa na igreja não poderia se separar. Então aí a pergunta da Cícera, por que o casal que casa na igreja não pode se separar? Israel? Uma pergunta simples, né? Já de início. Qual que é o nome do programa que a gente está participando? Família, Projeto de Deus. Família é um projeto de Deus porque é obra-prima de Deus. É nesse sentido que a gente tem que trabalhar essa resposta, porque quando a gente pega Gênesis, por exemplo, que Deus uniu, não separe o homem, isso está também em Marcos, também está em Mateus, significa exatamente isso. Porque quando você sela esse pacto matrimonial, ele é para a vida toda também no aspecto de se cuidar. Quando você começa a trabalhar essa questão do matrimônio, eu sempre pergunto para os noivos, né? Vocês têm assunto para conversar daqui 40, 50 anos? Daqui a 40, 50 anos vocês estão dispostos a cuidar um do outro? É por isso que a igreja, ela fundamenta exatamente nesse sentido, para que a família, instituição, criada por Deus, um projeto de Deus, seja planificada aqui na terra. O casamento, o sacramento do matrimônio é uma oportunidade que nós temos de transpirar, de exalar esse amor de Deus, cuidando um do outro. E é interessante que, falando isso para um jovem, né, por exemplo, a Maria Júlia, que é solteira ainda, daqui 40 anos, isso aí parece muito tempo, né? Mas nós estamos com 32 anos de casado, né, Cid? Sim. E os momentos que nós vivemos agora são diferentes daqueles de 30 anos, de 40 anos atrás. Então, nesse momento, se a gente entender, é muito boa a tua resposta, se a gente entender isso como um projeto de Deus, ele se encaixa nesse momento que a gente está vivendo, né? Específico disso, né? Então, não adianta eu querer daqui, a Maria Júlia, por exemplo, pensar como que vai ser daqui 40 anos, o que interessa é ela ir se está disposta a executar esse projeto de Deus, né? Eu acho que é viver realmente o sentido do sacramento do matrimônio. Né? É um sacramento, Exato. é um sacramento. Então não tem como você desvencilhar disso. É uma vivência ali de um homem, de uma mulher, até que a morte os separe. Né? Então é viver realmente esse sentimento, essa questão do sacramento do matrimônio. Acho que aí o casal consegue realmente transcender todo esse amor, todo esse carinho, tudo isso que entre, né? Você vê casais aí com 40, 50, 60 anos juntos, né? Sim. E você tocou num ponto importante. Para nós, católicos, né, cristãos, a missa vivida pelo casal, né? Aquela graça da Eucaristia que sustenta o matrimônio. Né? A Eucaristia nos traz a graça do Senhor para nós individualmente e para o casal. E isso daí vai nos fortalecendo e vai nos levando cada vez mais para Deus. Né? Então, eu e o meu esposo na Eucaristia, os filhos, e isso daí vai entrando e Deus vai realmente nos ajudando no matrimônio. Né? Exatamente. E porque a pessoa pode falar assim, não, mas eu fiz uma promessa no altar, né? Eu vou te respeitar todos os dias da minha vida. A gente faz essa promessa mesmo. É a nossa intenção, quando a gente está casando, ninguém está casando lá para separar. Né? A intenção muitas vezes não, eu realmente quero... E dentro disso eu queria colocar a importância da fidelidade. Né? Te prometo ser fiel. Né? O que é ser fiel? E hoje em dia, infelizmente, os casais estão sofrendo um ataque muito grande por causa dos meios de comunicação, por causa das academias, e a gente está percebendo que é um papinho aqui, um papinho ali, né? E a gente começa a perceber que existe muita margem para atacar o casamento. Então, isso a gente também precisa tomar muito cuidado, né? Já cortar, né? Tramontina, como é que é o negócio? Já cortar na raiz
aquilo que começa uma graça, começa uma insinuação. Então, tudo isso a gente precisa prestar atenção. É isso aí. Né? A gente tem uma Temos participação um no WhatsApp. WhatsApp. Eu gostaria de ler. Boa noite. Gostaria de pedir um aconselhamento. Sou casada há 8 anos e tenho 2 filhos. Só que o meu marido quer levar uma vida de solteiro. Não aguento mais. Sei que o que Deus uniu, o homem não separa. A Ivanilza está colocando, abrindo o coração dela para nós. E eu queria Maju, você que está acostumada, que trabalha, que é advogada, que trabalha no tribunal, que tem tido algumas experiências, né? O que conselho você daria para a Ivanilza? Olha, eu acho que no tribunal chegam muitos casos, assim, realmente, que a pessoa casou e quer continuar com uma vida de casado, né? De solteiro. Uma vida de solteiro. Então, assim, acho que buscar muito o apoio da igreja, o Papa Francisco fala muito sobre o trabalho nas pastorais, de acolhimento para os casais, acolhimento para as famílias, buscar uma direção espiritual, alguém que saiba sobre o assunto, que possa orientar melhor, ter muita paciência, uma vida de oração concreta, né? Uma vida nos sacramentos, como você falou, que o matrimônio, né, dá a graça, mas a gente precisa buscar também na Eucaristia, na confissão, estar sempre mais perto de Deus, né? Mas eu aconselharia buscar um auxílio de alguém mais especializado na igreja, algum padre que ela conheça, que esteja perto, alguém que possa orientar mesmo e ajudar no dia a dia, como pode melhorar, às vezes com atitudes pequenas para começar, né? Nada tão radical, um pouco mais de tolerância dos 2 lados, um diálogo mais aberto, né? Então, começar com pequenos passos, né? Sim, e buscar bons conselhos, né? Buscar conselho nas pessoas certas, né? Exatamente. Eu tenho uma amiga que ela estava com um problema sério no casamento e eu disse para ela, vamos rezar pelo seu marido, porque na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, diz assim, que o marido que não tem fé, ele é santificado pela esposa que tem a fé. E a esposa que não tem a fé, ela é santificada pelo esposo. Então, o meu papel é de santificar o meu cônjuge, né? Então, nós precisamos ter paciência. E essa minha amiga falou que todo mundo falou para ela, separa. Né? Ela falou, Silvia, você foi a única que falou para eu não separar. Eu falei para ela, você vai rezar pelo seu marido, você não vai separar, você vai pedir a graça do alto. Eu vejo muita intercessão de Nossa Senhora, é uma coisa impressionante. Gente, realmente o céu vem até nós. Deus se preocupa conosco, Deus está olhando para nós, né? Então a gente precisa elevar esse relacionamento ao sacramento que aconteceu ali no altar. Não foi pouca coisa. Realmente o céu, naquele momento, desceu até o altar e nos uniu. Nós entramos 2 e saímos 3. A graça de Deus nos santifica, né? É realmente dobrar o joelho, né? Isso. E rezar. É orar, né? A oração, nesse momento, é fundamental. Porque é muito mais fácil você falar, separa. Isso. Do que realmente você dobrar seu joelho, você pedir a Deus a sua misericórdia, a sua bênção, né? Pedir pelo teu marido ou, ao contrário, pedir pela sua esposa. Isso é muito mais difícil. Separar é muito mais tranquilo. Né? Então, eu acho que esse dobrar o joelho realmente, a oração dentro da família, no casal, é extremamente importante. E você falou, né? Separar é mais fácil. Ao primeiro momento, né? Parece mais fácil. Parece, né? Mas eu costumo falar que são 2 folhas que foram coladas e você, para separar, você vai ter que descolar. E vai rasgar, não tem como. Então, machuca, deve machucar muito, né? Acho que Israel Isso queria daí. falar alguma coisa. Essa dimensão do mais fácil representa a nossa cultura do imediatismo, né? Sim. No caso específico dessa nossa telespectadora, eu vejo uma outra questão, uma questão possivelmente da companhia do marido. Com quem ele está andando? Porque se ele quer viver uma vida de solteiro, significa que ele ainda cultiva algumas amizades da época de solteiro. O que acontece, né? A interferência de terceiros é um aspecto muito complicado, principalmente em quem está em início de vida matrimonial. A sugestão é bem por aí mesmo. Nós temos a pastoral familiar com vários setores, dentre eles o setor pré-matrimonial,
que pode dar uma ajuda nesse sentido. São vários aspectos que podem levar a fazer uma visita e depois até talvez inseri-los num contexto pastoral. Muita gente acaba não analisando o bem social que um trabalho pastoral executa, porque você começa a conviver com pessoas que têm valores similares, e numa sociedade que muitas vezes precifica tudo. Sim. Tudo tem um preço, mas os valores são coisas raras a gente viver. Então essa questão da vivência com pessoas que têm valores similares aos seus ajuda muito no crescimento, inclusive dos filhos. Legal. E a gente tem mais uma pergunta que veio da rua para a gente. Vamos ver essa pergunta. Se o casamento não der certo, o casal precisa ficar junto? Tá aí a pergunta dela. Se o casamento não der certo, o casal precisa permanecer junto? Como é que a gente pode responder isso? A questão que a igreja coloca é realmente a questão o casamento, ele não, tanto no próprio tribunal acontece, existe uma confusão na questão até da nulidade matrimonial. Mas isso é um outro aspecto. O casal precisa viver junto, precisa estar junto. Eu sempre coloco uma questão de um filme, já que você fez uma propaganda de uma empresa de cutelaria aí. Tem um filme meio sem querer. Mas... Eu vou falar porque eu acho que a gente tem que pegar as coisas boas dos filmes, né? Tem um filme que é a Era do Gelo, num determinado momento, onde o mamute fala para a mamute fêmea, não sei nem como é que é mamuta, sei lá. Ele diz o seguinte: a gente fica junto não é porque a gente tem que ficar junto. A gente fica junto porque a gente quer ficar junto. Agora, esse aspecto, por exemplo, precisa descobrir quais são os gatilhos que disparam essas adversidades que essa senhora está vivendo. E uma das questões é realmente uma orientação espiritual. Às vezes, o que está faltando, e hoje a gente compartilha tantas coisas fúteis, tantas coisas supérfluas, mas as pessoas acabam não falando dos sentimentos. Sim. Existe um trabalho muito lindo na Igreja Católica que é a escuta cristã, onde a pessoa, através de uma conversa, e não há uma interferência na vida do outro, mas assim uma oportunidade dela falar e dela se redescobrir. E através dessa redescoberta, através da olhar para dentro dela mesma, escutar o seu coração, muitas vezes grandes milagres acontecem, porque a gente sabe, né, no próprio ministério, quando existe uma divergência de casal, existem sempre 3 versões: a dele, a dela e a correta. E agora uma coisa que é claro, que é a orientação da igreja, se dentro do casal, um dos cônjuges ou um dos filhos está correndo risco de a sua integridade física está ameaçada, um marido ou uma mulher promíscua que pode passar uma doença para o cônjuge e tudo, nesses casos aí não precisa ficar junto, né? Mas sempre, foi bom isso que você falou, sempre orientado, sempre buscar uma orientação e ver o que é melhor a fazer, né? Inclusive, essa nossa participação agora no WhatsApp vai falar exatamente sobre isso. Um casal onde o marido bate na esposa, ela é obrigada a viver com o marido até a morte de um deles. Estou vendo o programa ao vivo. Meu nome é José Maria, da cidade de Cataquases, Minas Gerais. E aí? Eu acho que, assim, na exortação, na Amoris Laetitia, o Papa Francisco até fala isso, que existe uma obrigação moral, em alguns casos, da separação, em casos assim, que algum dos filhos, alguém esteja sofrendo uma ameaça, uma lesão muito grave, em que até uma recomendação que haja essa separação, claro, com muito acompanhamento, não significa que acabou o matrimônio, não, é uma separação às vezes de corpos, vai ter que sair da casa por algum motivo muito grave, a integridade física da esposa, a integridade física dos filhos, para resolver essa situação, mas sempre com acompanhamento, com proximidade da igreja, com auxílio de algum sacerdote, sempre assim, caminhando junto na igreja, né? Em situações muito extremas, né? Isso é muito importante. Essa separação
não implica em poder casar de novo, Não. mesmo nesses casos, né? Não. A gente está falando aqui bastante de tribunal, parece que está claro aqui para a gente, mas talvez não esteja claro para o nosso telespectador. O que é esse tribunal, Maju, que você está falando? O Tribunal Eclesiástico é o tribunal da Igreja Católica, que funciona para cuidar de vários assuntos específicos da Igreja. Eu trabalho na parte de nulidade matrimonial, então, por algum motivo, o casal está casado na igreja, ocorreu a celebração, tudo certinho, mas existe alguma dúvida em relação à validade desse casamento. Então, um casamento que aparentemente é válido, pode ser que seja nulo. Para verificar se esse casamento é nulo ou válido, existe todo um processo. A pessoa vai no tribunal, conta a história dela, são ouvidas testemunhas, colhidas provas, e no final o processo é julgado por 3 juízes, que são sacerdotes na maioria, né, com muita experiência em direito canônico, formados, doutores, que vão decidir se o casamento é válido ou não. Se por acaso a sentença definiu o casamento é nulo, na verdade o casamento nunca existiu. Então não é que a pessoa pode casar de novo, ela pode casar, porque na verdade ela nunca foi casada. Dá um exemplo concreto para a gente, assim, um casamento que foi nulo, que você, participando, você foi declarado aquele casamento nulo. Algum caso de uma doença extrema psicológica, uma doença, por exemplo, uma esquizofrenia, uma coisa que tira o uso da razão da pessoa. Então, aquele sim que ela disse no altar, não tem como ser um sim sincero, porque nem ela entendia direito o que ela estava fazendo. Tá. Às vezes a gente encontra alguns casos também, agora infelizmente está ficando mais frequente, de homossexualismo. Então a pessoa casou para fugir da família porque era homossexual e não queria que ninguém soubesse e tudo mais. Então não casou de livre e espontânea vontade, na verdade, né? Não casou para receber outra pessoa, casou para fugir de uma situação e não podia se doar totalmente porque a questão da sexualidade não estava bem resolvida, né? Então são Quem casos foi, assim. às vezes, obrigado a casar, né? Obrigado não é a de livre e casar. espontânea vontade que está Obrigado. lá. Então, esse tribunal é que diz se foi Deus que uniu ou não. Sim. É o tribunal eclesiástico que vai dizer isso através de um estudo antropológico, jurídico do direito e tudo, né? Que vai dizer isso. Agora, voltando, então, àquela pergunta lá do Zé Maria, que um casal que está expondo um ao outro a um problema, eles vão se separar para não ter risco de morrer, de agressão, de pior, outros né? riscos, de traumas psicológicos. Mas isso não quer dizer que eles possam casar de novo, a não ser que o tribunal, estudando isso, e vejam que, de fato, eles nunca casaram, né? Não foi Deus que uniu. A orientação da igreja, inclusive, é assim, mesmo se a pessoa tenha certeza que o casamento dela é nulo, mesmo se ela conhece direito canônico, ela tem certeza, ela não pode sozinha decidir que o casamento é nulo, voltar a comungar e se envolver com outra pessoa, não. Ela precisa que o tribunal declare isso, né? A autoridade da igreja que tem competência para isso. Tá. É o que a gente tem que entender também, até a própria palavra de Cristo, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A questão a Igreja Católica, ela sempre defende a vida e defende a vida em plenitude. Num caso como esse exposto, onde há um sofrimento físico, realmente é preciso, primeiro, buscar a integridade dos dois e depois, se for o caso, até buscar um tratamento. Por isso que precisa da ajuda. De repente, a pessoa que está utilizando da violência tem algum problema psicológico, precisa de uma ajuda. Ou, de repente, é um dependente químico ou alguma coisa nesse sentido. Então, é por isso que é importante sempre buscar a orientação de pessoas que são capacitadas para isso. Tá bom. A gente vai sair para o intervalo. Antes de sair para o intervalo, tem uma pergunta no WhatsApp que a gente vai responder depois de voltar. Tá? É a seguinte. Boa noite, a paz do Senhor. Como a gente, cristão católico, lida com uma traição no casamento? Devemos perdoar e continuar ou acabar? Então, daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente vai discutir essa resposta aí. Até daqui a pouco.